Oi, Aisha, oi, Natson. Me ouvem? Dá um legalzinho aí pra. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Tudo certo? Oficialmente hoje minha primeira live. Tô nervoso. Massa, massa. Oi, Sara. Oi, Robson. Pronto. Entrei antes das 3 para dar tempo da galera ir chegando. E aí a gente começar nosso bate-papo. Beleza? Soraide Vale, nossa. Isso aqui é uma espectadora de peso, viu? Oi, Alane. Lembrando que essa live é sobre o universo. Vou falar de maneira bem simplificada e bem fácil de entender sobre algumas questões do universo. A gente vai ter uma participaçãozinha especial de um professor de geologia, Henrique Assunção, certo? Amigo meu, inclusive. Formamos, se não me engano, juntos, ou um semestre após o outro. Daqui a pouco ele chega aí, dá um ok. A gente começa. Thanos, grande Thanos, como é que você tá? Tudo certo? GECAM, Grupo de Estudos de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Pronto, o Henrique não morre mais. Acabei de falar dele, ele já entrou. Nem deu 3 horas ainda, a galera continua entrando. Renan, e aí Renan, tudo certo? Como é que tá essa quarentena? Estudando muito? Seu pai tá pegando no seu pé? Gustavo deve estar morrendo de saudade de mim, porque não para de falar. Né, Gustavo? Pessoal, já já a gente começa, viu? O professor Henrique já está na área. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para a gente começar a nossa transmissão ao vivo sobre o universo. Não somos físicos, não somos astrônomos nem astrofísicos. Não vamos entrar na seara de muita física, muita matemática, muito cálculo. A gente vai tentar traduzir em palavras o que é que seria o universo e tudo aquilo que Rapaz, essa lenda aí, Henrique, eu vou pular, viu? Estou chamando aqui o professor Henrique para ele entrar e aí a gente começar a nossa transmissão. Pessoal, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar tudo que vocês escreverem enquanto a gente estiver falando, certo? Sei que tem um campozinho aí para perguntas, então quem tiver perguntas e eu não achar nesse mundo de comentários, é só lançar aí nas perguntas, fica mais fácil para visualização, beleza? Kleber, grande Kleber. O E Henrique aí, está Marquinhos? conectado. E aí, Henrique, está faltando só sua imagem por enquanto. Vai aparecer, eu acho. Sabe o que é Vai se isso? marcar. É o peso do professor que faz tanta live que nem é o internet mais aguenta. Meu filho, eu tenho que fazer live para sanar a minha sanidade, para ficar bem, né, com a minha sanidade mental, porque antes de eu fazer as lives eu estava surtando literalmente, porque eu sou grupo de risco, eu sou asmático, Hum. então foi um período trevoso na minha vida, essa anterior das lives. Então as lives, né, elas vieram justamente para sanar esse meu débito mental que estava aí quase surtando. Todo dia eu fazia lá, chamava a psicóloga para fazer uma live comigo, porque não estava dando. Mas agora, graças a Deus.
a mente focada em outras É. coisas. Sem falar que isso também, além de ajudar a gente, termina ajudando o pessoal, né? Que também fica em casa sem ter muito o que fazer. Então, as lives terminam sendo conteúdo para o pessoal participar, para o pessoal interagir, por aí vai. Isso, e tá ajudando a galera, mas também tá ajudando a gente também. E também tá me ajudando, assim, eu tô vendo muitas lives de outros professores, inclusive de vocês, principalmente o... Não tem nada o- meu ainda, além disso. Sim, mas o de... Foi Luquinha, não foi? Deu até pra perceber. E E foi YouTube. isso, e até já consumi lá o conteúdo. Já Estou vi gostando muito, tá ótimo, para mim tá sendo maravilhoso. Ainda mais reencontrar você, que faz tempo que a gente não se vê, né? Não se bate. muito tempo, é muito tempo. Na verdade, o Lucas ele já estava com essa ideia do YouTube, daqueles vídeos há muito tempo, né? Só que ele é enrolado, Ah, tem, eu um, sei disso. tem uma preguiça aguda que ele vai Uhum. enrolando. Depois que eu criei o Instagram, aí ele se aproveitou do embalo e Uhum. aí gerou o YouTube. Aí a gente vai fazer esse casamento do Instagram com o YouTube, né? Não Beleza. necessariamente sempre os mesmos temas, mas a gente vai sempre colocando temas nos dois ambientes, Instagram e YouTube. E tá ótimo, viu? Parabéns aí pelo Valeu, valeu, Henrique. E sei que aí, deve estar bora com começar? trabalho. Bora sim, pode aí começar. Eu só tô aqui de participante, vou dar meus pitacos, Não, mas você não é mero participante, você está aqui também para a gente entrar nessa debater. discussão sobre o universo, né? É, Porque, na verdade, acho que assim, e até são duas perguntas que eu sempre coloco no primeiro slide da minha primeira aula, que é, para quem não sabe, eu dou aula de geologia geral, uma das disciplinas, e a primeira aula é sobre justamente o universo, o que é ciência, como é que a gente faz ciência. E duas perguntas que eu sempre coloco duas perguntas que todo mundo se faz desde que o homem se tende por homem. De onde viemos, para onde vamos, como tudo isso surgiu. Então, acho que essas três perguntas, elas terminam norteando muito do nosso viés científico, do nosso viés de buscar conhecimento além daquilo que a gente consegue obter. E aí a questão de universo termina, todo mundo se pergunta um pouco sobre estrelas, sobre planetas, o que é que tem lá fora, será que a gente vai conseguir chegar em um outro planeta e habitar um outro planeta, qual a distância que a gente está de outros corpos celestes, será que a gente está sozinho ou não nesse universo, qual o tamanho do universo, será que o universo tem um tamanho? E aí, Henrique, sempre que você quiser falar, você pode interromper, viu? não, eu tô. Pode ir. E aí, uma das primeiras coisas que eu sempre comento é que existem vários métodos que os cientistas utilizam e utilizaram também no passado para tentar entender o que é esse tal de universo, né? E aí eu geralmente falo de três, que é o método estático, ou estacionário, né, que futuramente ele evolveu para o estacionário, tem o método expansivo e tem o método cíclico. São três métodos que as pessoas utilizam para analisar o universo e cada um tem suas peculiaridades. O que é que seria cada um deles? O estático seria aquele onde o universo é do jeito que é atualmente e sempre foi assim e sempre será. Ou seja, ele não vai mudar, ele não vai nem evoluir, nem involuir. Ele continua sendo assim, entre aspas, ad infinito, ou seja, infinitamente dessa forma. A gente tem um método expansivo, que diz que ele teve possivelmente um início e continua essa expansão também no tempo, entre aspas, infinito. Eu não gosto muito desse termo infinito, mas é um termo que termina casando com aquilo quando a gente fala de universo. E tem o termo cíclico, que diz que ele expande, chega num determinado ponto em que a força gravitacional não vai mais conseguir, vai perder força, digamos assim, a gravidade, e ele vai começar a contrair novamente. E aí ele vai chegar ao fim. Algo similar ao coração, sístole e diástole, né? Contrai, expande, é uma mola quando a gente estica, quando expande, quando a gente solta, ela contrai. Mesma coisa a nossa respiração, quando a gente inspira, a gente enche o pulmão, quando a gente expira, a gente esvazia o pulmão, ou seja, contração e expansão.
Então, são três viés, são três métodos de tentar explicar o universo que as pessoas utilizam. Hoje em dia, o que mais se tem utilizado é o método expansivo, porque estudos já estão mostrando que o universo continua em expansão e a expansão cada vez mais acelerada. A questão E é, o que de é que vai acontecer? crença, você acredita em quê? Agora falando de crença. Rapaz, eu adoro essa palavra crença, né? Porque Né? Em relação. a gente já vai filosofar, né? Porque a gente tem a diferença do acreditar para o conhecer, né? O acreditar é a crença, é a fé, e o conhecer é Sim. aquilo que a gente procura estudar, aplicando métodos científicos, ciência, por aí vai. Mas o que eu acredito é complicado, porque nem eu sei o que, que eu acredito. Ai, né? Não, uma expansão é que ele vai continuar expandindo eternamente, é um pouco complicado de aceitar isso, certo? Da mesma forma que o cíclico, que ele se expande, uma hora ele vai contrair. Parece ser mais lógico, partindo do pressuposto que existe um universo, e não vários versos. Hum. Caso exista um único verso, digamos assim, provavelmente, assim, ao meu ver, o mais lógico é que ele pode se contrair, ou ele pode estar se expandindo, chegar a um determinado ponto e começar a contração. É um viés que, assim, não deixa de ter lógica, ao meu ponto de vista. Sim. E você, o que você acha? Eu acredito nessa questão também, nessa teoria também, de que porque a gravidade, se você for parar para pensar, eu falo sempre isso também nas minhas aulas, é a primeira aula que tem, que eu faço, acho que todo mundo que dá geologia geral, geologia básica, é a primeira aula. Uhum. Então, eu falo muito sobre o universo e a teoria que eu falo, né? No caso, já é teoria mesmo com os alunos, eu falo que a grande vilã do universo seria a gravidade, porque vai ter um momento que a gravidade ela perde a força e não tem mais como imperar sobre os corpos celestes, certo? Mas Exato. deve existir, claro, outras forças aí que a gente nem imagina que existem, que são além da nossa compreensão do nosso universo, que pode fazer sim os corpos eles voltarem para aquele único lugar em qual tudo começou, que na verdade é a tentativa da gravidade é essa, certo? Exatamente. Fazer tudo volte para aquele único lugar, mas como ele não pode agir de devido às físicas, devido à lei das físicas, né, que ele próprio criou, no caso a gravidade, então, ele não consegue fazer com que tudo volte àquele único ponto, ele vai agindo individualmente em corpos que ele consegue ali agir devido à sua própria devido à própria Exatamente. lei que ele próprio criou. Claro, isso Exatamente. falando de forma mais, mais Mais didática e simples, sem. mais simples possível. E aí, só um Isso. momento nerd, já que hoje é o dia do nerd, né? Isso. Então, feliz dia da toalha aí para vocês, viu, gente? Já tô aqui com minha toalha do lado, ó. Só para lembrar, né, que são quatro forças primordiais que ditam o que acontece no nosso universo, né? Força gravitacional, a eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. E dentre essas quatro, a mais fraca de todas é justamente a gravitacional, que a gente sabe que age em tudo que a gente trabalha, assim, se eu largar essa caneta, ela cai, por conta da gravidade. É uma força que a gente estuda constantemente e a gente não consegue ainda saber tudo sobre ela, e mesmo assim ela é considerada a força mais fraca. E tem todo esse poder no universo. O poder de Isso. fazer com que o nosso planeta não caia no Sol, certo? A Lua não caia no planeta Terra e por aí vai. É uma força extremamente forte, só que se for comparar com as outras, ela é uma força fraca. Isso. E É ainda que ela é foi a muito... última força que foi gerada, né, no caso. Exatamente, exatamente. Pronto, fazendo aqui já estou vendo aqui uma pergunta de Kleber, Muito perguntando se é possível que exista outros universos, até mesmo que não conseguimos entender como universo de forma que conhecemos. É isso, o nosso conhecimento e a nossa tecnologia não permite conceber, não é nem conceber, chegar à conclusão da existência ou não de outros versos. Falar universo termina sendo
meio É. errado quando a gente trabalha em mais de um verso, no caso seria multiverso, né? Teve até recentemente uma fake news da Isso que a existência NASA do desmentiu. universo paralelo, né? Lá do neutrino, um tipo de neutrino, neutrino tal, que seria ele foi descoberto lá na Antártica, se não me engano, Henrique, se estiver errado, se me corrige, que aí acreditou-se que ele era uma fonte da existência de um outro universo, no caso paralelo ao nosso. Isso aí foi uma fake news, galera. Não existe um universo paralelo, quer dizer, pode existir, mas isso não foi uma prova Descoberto. contundente da existência dele, certo? Esse neutrino tal, ele existe aqui no nosso verso, beleza? Só que aí, em épocas de fake news, uma faísca solta uma verdadeira fogueira mundo afora. Então, pode ser que existam outros versos, só que a gente ainda não conseguiu estudá-los, ou pelo menos observá-los por aí. Então, a É. ideia de universo continua sendo ainda bem, é a única palpável, digamos assim. Tem muita Então, a gente teoria também sobre esse multiverso em relação à antimatéria. Dizem que o multiverso está ligado literalmente, né, e diretamente a essa não existência da antimatéria no nosso universo, que talvez essa antimatéria ela vibre de uma forma, porque as matérias, né, no caso os átomos, que são matérias, né, eles vibram e já a antimatéria, ela vibra de uma forma diferente, provavelmente, né? Ela pode vibrar de uma forma diferente que não é sentida nesse nosso universo e por isso que a gente não tem esse conhecimento e a gente estuda muito, tanto é que a antimatéria ela é dita, né, como a matéria Deus, né, a partícula Deus, a justamente partícula porque a gente, isso, se a gente descobrir ela, ou seja, se a gente saber nas teorias que governam ela, o que é que está relacionado a ela, a gente pode estar relacionando aí ao universo como um todo, né? Ao nosso universo. Então, é engraçado a gente pensar que existe a matéria e em algum momento do universo também foi criado na mesma hora, né? No mesmo momento, a antimatéria e quem acabou sendo, quem ganhou a guerra, nesse caso, no nosso universo, foi a matéria. E daí a grande questão hoje, né? Se vocês descobrirem aí, espero que alguém aqui descubra, ou tenha o garbo de descobrir, né? Porque essa é a pergunta de ganho de Nobel, né? Se alguém Uhum. descobrir o que foi que aconteceu com a antimatéria, porque a gente não sabe se ela está nos confins do universo, se esse negócio de vibração está correto também, se existe um outro universo em que é feito de antimatéria e não de matéria, enfim. Aí a gente pode extrapolar aí para uma questão mais filosófica do que científica. O bom desse que você comentou da antimatéria é que já me veio um outro assunto aqui interessante, né? Que é a questão de matéria escura e energia escura. Isso, acho que já pode começar aí, porque isso daí já é um bom início aí do universo, né? Porque às vezes é bom começar do início. Duas coisinhas antes de a gente começar a falar nisso. Uma, se vocês ouvirem um cachorro latindo, é meu cachorro latindo aqui na porta de casa, viu? Não se assustem. E outra coisa é que a Sara fez uma pergunta aqui interessante. Como assim a força da gravidade foi a última a ser criada? Podem falar mais sobre isso? Quer Sim. começar? Quer começar? Vai lá. Ah, então, porque se a gente for falar disso, a gente vai ter que falar da formação do início do universo, que são várias teorias, né? Acho que a gente vai falar aqui mais da teoria mais aceita, que é a teoria do Big Bang, mas existem outras, inclusive a teoria da criação por Deus, né? Então, existem todas as teorias. Isso é teoria. A diferença entre teoria e lei é que a teoria a gente pode, né? É baseada em hipóteses e depois é criado, né? Diversas possibilidades científicas e então a gente vai seguindo esse caminho, certo? Do verbo científico. Porém, a teoria, ela pode ser contestada, ela pode ser contestada, certo? Já a lei não, a lei é algo que existe. A gravidade, se eu jogar aqui uma caneta aqui no chão, ela vai cair porque a gravidade existe, é lei, existe, não tem como você desfazer essa lei. Já a teoria da gravidade pode chegar alguém, ou a teoria do Big Bang, pode alguém chegar aqui e falar, olha, isso daí tá errado que você falou e pronto, tá? Então, mas a gente vai usar aqui, eu acho que creio, né? Não sei se Marcos E concorda. a gente vai trabalhar em cima da teoria do Big Bang, que é a mais aceita
para a criação do universo como a gente prevê. É o que você falou, pode estar completamente errada, pode estar parcialmente errada, pode estar completamente certa. Mas como é uma teoria, ela está baseada nessas hipóteses e lá na frente pode ser derrubada. Outras teorias, só para citar como exemplo, que também podem ser derrubadas, que a gente utiliza muito. Na geologia, teoria da tectônica de placas. É uma teoria que lá no futuro ela pode ser cada vez mais comprovada, como pode ser completamente descartada ou parcialmente descartada, porque é baseada em hipóteses. Da biologia, teoria da seleção natural ou teoria da evolução de Darwin, teoria da adaptação. Ela é muito aceita hoje em dia, foi um trabalho de longos anos, árduos trabalhos de Darwin e outros cientistas, chegou ao status de teoria, depois de muitas hipóteses, só que lá na frente pode ser derrubada, pode ser comprovada, pode ser parcialmente reestruturada. E aí, para responder essa pergunta de Sara, como o Henrique comentou, a gente teria que voltar lá no início, que a gente acredita que tenha sido o início. E aí, esse início parte da ideia de Big Bang, certo? E aí, o que é que foi, na verdade, esse Big Bang? Esse Big Bang, como a própria expressão já diz, é uma grande explosão. Ou seja, toda a energia, toda a matéria acumulada num ponto infinitamente pequeno, certo? Explodiu. E a partir da explosão desse pequeno ponto, tudo foi evoluindo e dando origem a tudo que a gente conhece hoje em dia, certo? E aí, para vocês terem uma ideia, fala, Henrique. Não, só queria complementar aqui que é muita zoação de cabeça a gente pensar o seguinte, eu vejo muitos livros colocando assim, antes do Big Bang não existia nada, certo? E muitas pessoas, muitos programas que eu vejo, eu gosto muito de ver programas sobre o tema, falam, antes do universo não existia nada, e daí ocorreu o Big Bang. Na verdade, o nada que a gente admite como nada seria a não matéria, certo? Existia alguma coisa, certo? E essa alguma coisa era a energia, certo? Mas a gente sempre, nós seres humanos, a gente consegue estimar algo, ou seja, aquilo que não é nada, certo? O algo como matéria, certo? Então aquilo que a gente consegue tocar, ou até mesmo que existe, que você pode sentir, seria o que a gente considera matéria. Ou seja, energia, no caso, o tipo de energia, porque existem diversos tipos de energia. O tipo de energia que eu estou falando aqui é a energia não partícula, viu? Porque existe também energia partícula. Os físicos não me matem, meu medo. Tem uma cientista youtuber que eu sigo, tem um canal no YouTube, e ela fica desvendando e fica pegando alguns tópicos de pessoas e fica desfazendo, né? Falando, esse coach quântico aqui não existe, isso daí é mentira. Meu medo é ela pegar esse meu vídeo aqui e fazer um vídeo. Não vamos entrar em coaches quânticos. Por favor, não quero virar o vídeo dela, porque eu admiro muito ela. Enfim, e daí a gente tem todas essas energias lá, antes de explodir. Aconteceu alguma coisa, né? Nesse único ponto que, como falam, era muito pequeno, era até menor do que a cabeça de alfinete. Muitos livros falam isso. O que será isso? Eu não sei. Mas era toda a energia que a gente tem hoje no universo, ou seja, você respirar é energia. Ou seja, tudo no universo, tudo é baseado em energia, certo? O que você faz, não só você, mas todos os objetos que permeiam o universo, ele é baseado em energia. Então, toda essa energia que existe até hoje no universo estava lá, concentrado em um único ponto que alguma coisa aconteceu ali que fez com que ele desequilibrasse, entrasse em um desequilíbrio e explodisse. Exatamente. E aí o pessoal tem a ideia de que assim que ocorreu a explosão, uma grande bola de luz aconteceu e etc, etc, etc. Não. Quando ocorre a explosão, o que na verdade ocorre, a luz não nasce dessa explosão. Certo? A explosão é uma explosão de energia. E aí, com o tempo, após essa explosão, o universo começa a resfriar. Ou seja, inicialmente o universo tinha uma cor de tom violeta, e aí passa depois para um tom amarelado, laranja, vermelho, ou seja, vai esfriando à medida que o tempo passa, certo? E à medida que o tempo passa, ela vai resfriando, ela vai futuramente atingindo essa cor, entre aspas, transparente, que temos hoje em dia.
E aí, voltando a esse tal desse nada, e aí fazendo o link com a matéria escura, energia escura, tudo isso que a gente vê, planetas, pessoas, estrelas, etc., tudo isso corresponde a 5% de toda a matéria do universo observável e conhecido. Ou seja, os outros 95% são a tal da matéria escura. Será que antes do Big Bang, o que não existia era essa matéria escura? Que como a gente não tem como ver, o escuro é justamente por causa disso, não por ela ser preta, o escuro é justamente por ser uma matéria que a gente não consegue ver, mas sabe que ela existe. E aí vocês podem perguntar, mas peraí, como é que a gente sabe que ela existe, mas não vê? Vocês estão fumando maconha? Que porra é que tá rolando aí? Né? Na verdade, a gente sabe que ela existe porque ela exerce força gravitacional em matéria observável. Fazendo analogia bem tosca, bem rasteira, imagine uma pessoa invisível, e essa pessoa invisível, ela interage com a parte visível do seu quarto. Ou seja, essa pessoa seria a matéria escura, e o restante é a matéria observável. Certo? Então, o nada que a gente, quando pergunta, o que é que tinha antes do Big Bang? Falar em nada é um pouquinho complexo, porque alguma coisa existia, não vai surgir, pum, do nada. Uhum. Então, alguma coisa existia. Provavelmente esse início do Big Bang, perdão, do universo, não tenha sido o início, mas é o início do ponto de vista de conhecimento e tecnologia que a gente obteve até hoje. E a gente chegou até esse ponto. Isso. E só para a galera ter uma noção de tempo, esse universo, Ah, é verdade. segundo nossos cálculos, gira em torno de 13,7 bilhões, B de bola, bilhões de anos, certo? Então, do zero até hoje em dia, que seria o 13,7, muita coisa aconteceu. E o que é que Muita seria coisa. essa muita coisa? Formação de galáxias, formação de sistemas, formação de planetas e por aí vai. Morte de estrelas. Oi? Morte de galáxias. Isso, morte de galáxias, nascimento de estrelas, morte de estrelas. E aí é interessante já fazer o link com uma outra coisa bem interessante, que esse ciclo de nascimento e morte que existe no nosso universo, de estrelas principalmente, é onde nascem os elementos químicos que nós conhecemos. O Isso aí. hidrogênio, o carbono, o lítio, o boro, silício, sílica, perdão, não, perdão, silício, ferro, etc., nasce justamente desse ciclo de morte e nascimento de uma estrela. Uma estrela Justamente. similar ao nosso Sol. Vai lá, Aí Henrique. quando me perguntam quantos anos eu tenho, aí eu pergunto, peraí, você quer quantos anos eu tenho biologicamente ou você quer saber o meu ano quanticamente falando? Porque se for ver pela química, né, eu tenho quase 13, eu tenho quase não, eu tenho 13,7 bilhões de anos, que é a idade que o universo se formou. Porque Exatamente. já entrando aí no caso dos elementos químicos, né, e já respondendo também a pergunta, dessa energia toda, né? Existiam, quando essas energias elas colidiram, no caso, estava muito quente, muito calor, então a energia estava fortíssima naquela época, naquele momento, tanto é que não tem nem como a gente replicar em laboratório, né? Claro, alguma situação que chegue perto ao que ocorre, ou que ocorreu, né? O evento único no Big Bang. Tanto é que as energias que nunca se colidiam, aí são as energias gama, que não colidem na maioria das vezes, porque não são corpos físicos, certo? Não são matérias, elas colidiram e formaram uma coisa que no universo, né, não era conhecido, que foi a matéria, certo? Mas aí a gravidade, que deveria ter sido criada nesse momento, ela foi criada, mas ela não tinha força suficiente para contrastar com aquela energia devido à explosão que estava quente, muito quente, era Salvador em tempo de calor, certo? Mais ou menos. É mais ou menos essa temperatura que a gente Mais ou tinha menos. nessa época. Justamente, tá um calor. Agora, chove, depois faz um calor. Nossa, é horrível aqui. O E a pessoal de gente não está Salvador. no verão, a gente ainda não está na formação. Pois é. E daí as outras energias, viu? Elas foram sendo criadas, no caso das energias eletrostáticas, as magnéticas também.
e para que fizesse os elementos químicos, para que construíssem, né, os átomos, no caso. E depois que a Terra esfriou, que o universo esfriou, depois de muito tempo não, muito tempo que eu estou falando aqui é quase 2 minutos, viu, gente? Tudo aconteceu muito rápido. O universo, mais ou menos, se esfriou em 4 minutos, e a Exato. partir desse momento a gravidade ela conseguiu agir sobre os corpos, certo? E foi sendo criados aí esses nossos elementos celestes que a gente tem no nosso universo. A primeira criação, no caso, né? Eu sempre brinco também que os Vingadores, eles falam dos objetos, né? Daquelas joias do infinito, que eles falam, as joias do infinito foram criadas quando iniciou o universo, no Big Bang. Aí eu sempre jogo essa questão para os meus alunos. Tá, então, se ele foi criado junto com o Big Bang, então, qual elemento químico que foi criado as joias do infinito? Porque as joias do infinito, ela tem que ter um elemento químico para ser criado. Então, no Big Bang, né, foi criado um elemento químico, o primeiro elemento químico que a gente conheceu, que é mais abundante, 70% do universo tem, inclusive aqui na Terra a gente também é o mais abundante, que é Uhum. o hidrogênio, né? Que é um próton, ou seja, foi criado esses dois raios gamas colidindo, eles formaram esse próton, essa matéria, né? Quando formar o próton, pronto, já é matéria aí e já está a gravidade aí querendo atingir aí a matéria, mas não tem como porque está muito quente e a situação está muito, muito, muito elevada para que a energia da gravidade supere a energia gerada por toda essa explosão. E aí, segundo estudos, todo hidrogênio que existe, né, foi criado quando Nesse da momento. ocorrência do Big Bang. Então, tudo de E, hidrogênio que existe hoje em dia foi criado há 13,7 bilhões de anos. E a partir do ou seja, hidrogênio veio os outros elementos, certo? imagine a E aí, loucura de você é imaginar loucura. que tem parte do seu, 70% do seu corpo, porque a gente tem, né, 60% do nosso corpo é água, e a água é H2O, imagine a loucura que isso foi criado há 13 bilhões de anos atrás. Imagine essa loucura mesmo, Ou seja, imagine. Se a estamos gente aqui fosse há 13 bilhões de anos. isso, em forma de moléculas, de partículas, é muito louco isso. Se a gente É, pudesse, né, acessar essas informações, porque dizem, né, alguns teóricos que os átomos eles têm uma memória. Se a gente pudesse acessar essas memórias, imagine. Mas é bem louco. duas perguntinhas aqui interessantes. A primeira de Sara. Sara, inclusive, se não me engano, foi ela, está reclamando aqui que seu vídeo não apareceu até agora. Não está aparecendo meu vídeo? Será que eu travei? Travou, deixa lá, o importante é a voz. É. A sua cara todo mundo já conhece. Se pudesse também Não, tirava minha aquele cara negócio, feia, horrível, é melhor nem ver mesmo. já basta uma feia no vídeo, duas é capaz do Instagram travar. Né? Não, tranquilo. Vamos lá. Sara perguntou se os efeitos da matéria escura na matéria na matéria observável podem ser verificados na atmosfera e superfície terrestre ou somente fora da Terra. Então, Sara, a matéria escura, na verdade, ela é encontrada. Aí, agora apareceu você. A matéria escura, na verdade, ela é observável, entre aspas, né? A sua existência é observável fora do nosso planeta, no universo. Nosso planeta é formado por esses 5% da matéria observável. Beleza? E aí uma outra pergunta aqui de Lid Neves, as energias podem ser consideradas com uma concentração de várias substâncias? E aí, Henrique? Não, a energia. Olha, existem energia, como eu falei, existem energias partículas, certo? Existe energia gamas, que são a energia que a gente está falando aqui. As energias nada mais é do que aquele trabalho que vai oferecer alguma ação, ou seja, de fazer alguma ação que eu estou falando, é algum movimento ou transformar em outra coisa, certo? Então, a energia, isso eu estou falando de energia gama, não é energia particular, certo? Elas não são substâncias, elas são energia. É até estranho a gente falar energia, o que é, mas quando você está lá levantando a sua mão, você está praticando aí a energia, você está, certo? Não é algo palpável que você consegue pegar, que você consegue.
Beleza? Então não são substâncias, não. Substâncias estão relacionadas a elementos químicos, a moléculas, certo? E a esse desencadear aí de reações químicas. Então, vamos continuar aqui pelos elementos químicos, que a gente já entra lá na E frente no interessante, que é um tal de buraco negro. Acho que a galera esse curte. buraco de minhoca, viu? Então, as estrelas, elas têm basicamente dois tipos. Estrelas pequenas e estrelas grandes. O que é que vai diferir uma estrela pequena de uma estrela grande? Até qual elemento químico essa estrela vai conseguir produzir. Por exemplo, o nosso Sol ela é uma estrela pequena. Por ser uma estrela pequena, ela só consegue produzir até o hélio, certo? Então, quando ela só produz até o hélio, então ela tem energia. A fusão nuclear que ocorre dentro da estrela é tão forte que essa energia, de dentro para fora, ela segura a força gravitacional que está empurrando o Sol de fora para dentro. Beleza? Então, por conta disso, quando todo esse hidrogênio acabar, todo esse hélio acabar, lembrando que o Sol ele está crescendo, quando toda essa fonte de combustível acabar, esse Sol vai explodir. Beleza? Primeiro tipo de estrela. Segundo tipo de estrela são as estrelas grandes. Essas estrelas grandes, elas são interessantes porque elas conseguem produzir elementos químicos maiores que o hélio. Ou seja, consegue produzir um lítio, consegue produzir um carbono, consegue produzir um oxigênio, e assim vai até chegar num elementozinho bem sacana, desculpem a expressão, que é o tal do ferro. Por que o ferro é sacana? Porque quando uma estrela começa a produzir o ferro, que é um elemento com muitos prótons, ele requer muita energia para ser formado. Então, a estrela, ao invés de emitir energia, ela começa a absorver energia para criar esses elementos. Então, se a estrela pequena ela está crescendo e tem força suficiente contra a força gravitacional que vem de fora para dentro, quando a estrela grande começa a produzir o ferro, a força gravitacional começa a sobressair em relação à força interna da estrela. Ou seja, a estrela grande ela começa a ser compactada até colapsar num ponto bem pequenininho. E esse ponto bem pequenininho é que vai dar origem aos famosos buracos negros. E aí eu vou chamar agora Henrique para completar. Então, essa história de buraco negro, pra mim, é um barato, né? Eu amo, eu passei minha infância toda vendo Star Wars. Não vou Por revelar isso minha que eu já idade, certo? sei Fique quem aí é. com os 13 bilhões de idade. E, nossa, sempre me foi interesse de, não de estudo, mas de apreciar alguns documentários sobre o tema. E daí é o que Marquinhos falou aí, certo? Os elementos químicos eles foram criados até o ferro, porque o ferro ele é um elemento Pesadinho. muito muito pesado relacionado à sua estabilidade, é um elemento muito estável dentro da tabela periódica e daí é muito difícil você transformar ele em outro elemento, ou seja, você fazer uma reação nuclear, no caso. E eu não vou ficar no mérito de reação nuclear, mas só para vocês terem aí uma ideia, reação nuclear é diferente da reação química, certo? Reação nuclear é aquela que ocorre dentro do núcleo, né? Nuclear vem de núcleo. Então, imagine essas reações ocorrendo no núcleo, onde só existem prótons e nêutrons, e a estabilidade deles já não é muito legal, porque os prótons eles estão lá unidos, sendo que eles não deveriam estar unidos, porque eles são, né, cargas parecidas, são cargas iguais, no caso são positivos, são prótons, e quem dá essa segurança aí, mais ou menos, a eles são os nêutrons, certo? Os nêutrons ficam lá segurando a barra, e daí é complicado a gente também imaginar todas as reações que ocorrem devido como é que a gente coloca, né, um próton junto com outro próton, sendo que eles, na verdade, a energia deles geram para se afastarem, né? Exatamente. Então tem que ter uma energia muito alta para eu pegar um ímã, certo? Se eu pegar dois ímãs e tentar jogar eles juntos, tentar colocar eles juntos,
Impossível, certo? Eu não tenho força suficiente, nem você, nem a pessoa mais forte Todo mundo já daqui tentou fazer isso e ninguém conseguiu. Com certeza. poderia juntar, né? É a mesma coisa dos prótons. Você precisa ter, como é cargas iguais, cargas positivas, para juntar esses dois lumes é complicado, é muito complicado você fazer isso. No caso, digo, energeticamente falando, você teria que ter uma energia aí muito alta, certo? Mas juntar um próton com outro próton, beleza. A estrela, né? Eu vou colocar aqui o exemplo da estrela, né? A estrela pensa o seguinte: peraí, eu preciso queimar, estou queimando aqui o hidrogênio, né, gerando energia, porque a função da estrela é essa, certo? Tudo no universo, eu já falei, mas eu vou repetir aqui que tudo no universo ele tem uma função. A gente tem uma função, só que a gente ainda não sabe qual é essa função, certo? E a função da estrela é essa: energia, gerar energia. A partir do momento que a estrela não gera mais energia, ela morre, ela sucumbe, certo? Ela não tem como mais fornecer aquela sua atividade para o universo. Beleza, então, dito isso, como é que a energia, ela gera essa energia? Como essa energia é sentida pela gente? A gente sente a energia, né, da estrela, no caso nosso Sol, devido ao calor que vem aqui, né, a gente fica lá na praia torrando, isso devido Ficava. à energia. Ficava, né, infelizmente, mas é bom, ó, gente, vitamina D aí para vocês, é bom de vez em quando, fica aí na laje tomando um pouquinho de sol, porque é importante. Mas esse calor da Terra, ela vem de lá dos processos que estão ocorrendo lá, que a gente chama de nucleossíntese, né? Reações nucleicas, que é a junção de um próton com outro próton. Tudo bem, como eu falei, juntar um próton com outro próton, a gente até imagina que pode ser uma energia, né? Que a estrela está pensando lá. Pera aí, eu tenho que pegar energia para brilhar, certo? Que é a função da estrela, né? Eu quero brilhar, quero dissipar radiar a minha energia. Então ela vai pegando as, as energias que existem ao seu redor e vai pensando qual energia eu vou pegar aqui para que eu possa pegar um próton e juntar com outro próton. E aí ela encontra essa energia da gravidade. A gravidade, ela vai agir na estrela, né? Ela vai fazer com que a estrela, como eu falei, tudo da gravidade, como eu falei, é um vilão do universo, e nas estrelas, então, nossa senhora, a gravidade age com toda a força, certo? Só perde para os E buracos. daí, pois é, justamente. E daí ele vai fazendo com que aquele material que estava disperso pelo universo, ele comece a se concentrar e ficar cada vez mais denso. E ficando cada vez mais denso, as coisas elas começam a esquentar, porque o material, as moléculas, né, no caso os átomos, eles vão começar a reagir lá dentro por causa dessa energia que está sendo embutida lá dentro. Beleza. E a partir do momento, vai ficar tão pequeno o espaço dentro desse material, dentro dessa energia que está sendo embutida no sistema, que não vai ter jeito, vai ter que colidir, né, um próton com outro próton, gerando aí do hidrogênio para o hélio. E as coisas elas vão aumentando aí. E, como eu falei, a estrela ela não quer morrer. Ela não quer morrer de jeito nenhum. E daí, quando acaba esse suprimento de hidrogênio, ou de hélio, de hidrogênio para formar hélio, ela pensa. Não pensa porque não é como a gente que pensa, né? Mas ela tenta pegar o que tem do universo ao seu redor para que ela não morra. Ela não quer morrer de jeito nenhum, como tudo no universo. Ninguém quer morrer. Justamente. E aí, o que é que ela vai? Vai pegar coisas que existem ali dela. Opa, se eu conseguir juntar um próton com outro próton e gerar o hélio, então eu posso pegar dois hélios, juntar com outros dois hélios e gerar um outro e continuar brilhando. Que minha função é essa, eu preciso servir ao universo de alguma forma. E daí, essa energia embutida, né, pela gravidade, não é suficiente para fazer isso, para juntar dois prótons com outros dois prótons. Então, a estrela pensa, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para que a gravidade ela haja com mais força. E o que é a gravidade? Gravidade nada mais é do que massa vezes aceleração, certo? Ou seja, preciso aumentar a massa. E como é que eu aumento a massa de um objeto? É só eu fazer o quê? Eu diminuir os espaços, né, das moléculas e fazer com que ele fique mais pesado, certo? Então, fazendo isso, as moléculas elas vão ficar mais próximas e tal, e a gravidade, como age pela massa, ela vai fazer com que o processo, né, o material, ele fique mais pesado e daí ela vai agir com mais intensidade. Então, é uma via de mão dupla aí, nesse caso. Ele tanto ingere energia como é
o agente também causador dessa densidade alta. E aí sim, como é que a estrela faz? Então a estrela ela alivia, no caso o núcleo dela ela fica aliviado para que a energia da gravidade haja com mais intensidade possível. E agindo com maior intensidade, o núcleo da estrela ela vai ficando cada vez Cada vez menor. E quando fica cada vez menor, vai ficando mais denso. Certo? Então, cada vez mais denso, que vai chegar um momento, né, como eu falei, e Marquinhos também, certo? Como o Marquinhos bem frisou aí, que o ferro, ele é pesadão, certo? E o tamanho do núcleo da estrela, onde todos essa reação ocorre, essa reação nucleossíntese, é muito pequena. ficando cada vez Fica menor. muito, E fica muito aí é pequena. um espaço muito E a pequeno gravidade, e elementos muito grandes e pesados. isso. E aí ela rompe, né, o espaço-tempo, porque fica muito pesado. É que nem uma disputa de cordas, né? Força gravitacional de um lado, energia da estrela do outro. Um dos dois vai ter que ganhar. E, Estrelas pequenas, e a energia ganha, né? Estrelas grandes, a gravidade ganha. E aí quando a não, a gravidade gravidade ganha... sempre ganha. Oi? Infelizmente, a gravidade sempre No ganha. final ela sempre vai ganhar, né? Sempre ganha. E Inclusive aí, pra gente, né? inclusive, principalmente para gente. E aí, Ai, ai. essa estrela grande, ela colapsa, eu adoro essa palavra, colapsa, ela vai formar esse Isso. tal desses buracos negros, né? Que Einstein e outros cientistas teorizaram no passado. Até então, era só uma hipótese, certo? E aí, depois descobriram-se, e recentemente, até uma foto de um buraco negro foi editada e veio a público. E aí, o que é que seria Foi esse ano buraco negro? passado. Oi? Foi ano Foi passado? ano passado, né? Acho, Foi. acho que já tem um tempinho, né? Acho que 2000 e... 18? É 18, então, tem 2 anos. Será? Gente, Ainda tem 21, né? eu não lembro, não. Você quer voltar um ano para sair de 2020, né? Tô ligado. É pra sair em 2020. Porque esse ano, se tem uma coisa que não tá dando, é esse ano, viu? Não tá dando pra aguentar, não. E aí Tá surgem impossível. esses buracos negros. Deixa eu ver se a gente tem tempo aqui para falar deles. Tem 10 minutinhos aqui. E aí surgem esses Pronto, buracos perfeito. que é o ápice da força gravitacional no universo até então conhecido. Certo? Por Beleza. que é o ápice? Porque nem a tal da luz consegue escapar da força gravitacional de um buraco negro. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que você possa imaginar é sugado, entre aspas, para um buraco negro. E aí o que é que vem depois de ser sugado já são outros 500. Muita gente diz que é tudo praticamente desintegrado, até chegar ao que a gente chama de singularidade, ou seja, a parte mais singular de toda a matéria e toda a energia. E aí entra um outro conceito, que por enquanto é só uma hipótese, nada foi descoberto em relação a isso, que é, se existe um buraco negro de um lado, do outro lado existe o que a gente chama de buraco branco. E aí, se isso existir, essa conexão é o que muita gente chama de buraco de minhoca. Ou seja, são vários conceitos interligados do universo, e aí para cada um seria praticamente uma live. Para cada um seria É. uma hora para discutir, certo? E aí o buraco negro é justamente isso. Existem vários buracos negros, de vários tamanhos, pequenos do tamanho da ponta dessa caneta, até gigantes do tamanho de uma galáxia. Sendo que, independente do tamanho, a força gravitacional ela é estupidamente grande. Eu gosto muito desse exemplo, eu acho que o Marquinhos já está acostumado com esse exemplo, mas eu vou mostrar aqui que é o que seria a gravidade, porque todo mundo imagina a gravidade massa vezes aceleração, sim, isso daí é falando em termos de fórmula, certo? Mas como é que isso age em relação ao universo realmente? Então, essa é um experimento fácil, né? De Marcelo Geiser, que é um grande, eu sou fã dele. E daí ele pega, né? Fala que o universo seria algo que é 2D, né? Rodeado por algo que é 3D, né?
vários universos aqui. Isso daí. E isso daqui, ou seja, o que estaria em cima desse universo, desse pano liso, certo? Esse pano liso seriam os astros, né? No caso, toda a matéria estaria aqui em cima. Ou seja, quanto maior, mais pesada a matéria, mais deformado vai ser o espaço-tempo. Isso, justamente. Daí as coisas que estavam aqui, elas vão tender a. É como se fosse aquela roleta de bingo, né? Que eles começam a girar e quando perde a força, elas começam a se Exatamente. concentrar naquele. Agora imagine, quando as coisas elas começam a ficar cada vez mais densas, ou seja, o meu dedo aqui, ele não vai apresentar uma força suficiente, ou será que dê, para fazer um furo aqui nesse espaço-tempo. Já uma caneta que seria essa ponta da caneta aqui, que seria menor, porém, se eu colocar uma pressão imensa nela, ou seja, vou embutir aqui uma pressão, uma tensão, certo? E ela vai deformar e vai ser tão grande essa pressão que vai causar o quê? Um furo no buraco. Um furo no buraco, não. Um furo no espaço-tempo que a gente chama de buraco negro, certo? É tão denso esse material que ele causa uma distorção tão alta que ele chega a furar esse contínuo espaço-tempo que seria conformado aí por como se fosse um pano, né? 2D. E aí dizem não, chegou-se à conclusão que o tempo passa mais devagar, que a luz é sugada e perde a sua particularidade, ou seja, torna-se algo singular. E aí na verdade são várias hipóteses, aí a gente já volta para o conceito de hipóteses, porque o que a gente sabe em um buraco negro é muito pouco. A gente sabe da existência, sabe da força, sabe do que é que compõe o famoso horizonte de eventos, que é aquele horizonte que está na borda de um buraco negro, que se você cair nesse horizonte, você não sai mais. Você vai ser sugado inevitavelmente, não tem jeito. Então, imagina. Pois é. E aí, à medida que você cai no buraco negro, o tempo vai passando cada vez mais devagar, segundo a percepção de quem está fora. Ou seja, são vários conceitos que terminam dando nó na cabeça de muita gente. Até físicos e matemáticos, no início, eles sempre têm aquela dificuldade de tentar compreender isso, porque é complicado realmente a gente dizer que lá dentro está passando o tempo de uma forma e fora do buraco negro passando o tempo de uma outra velocidade. Certo? É bem complicado isso daí. E aí o buraco negro é justamente isso. Como se fossem inúmeros ralos nesse tecido, que é o nosso universo, o nosso espaço, e tudo sendo sugado por esses buracos negros. Certo? É importante falar também que o espaço que a gente chama, né, seria o espaço, a gente chama hoje em dia como espaço contínuo-tempo, justamente porque o tempo antigamente a gente pensava que o tempo era desassociado do espaço, do espaço, né, da dimensão espaço. Mas na verdade ele faz parte do mesmo lençol, certo? Então, por isso que a gente chama de espaço contínuo-tempo, porque o tempo ele está incluso aí dentro da dimensão do espaço, né? Como a gente diz. Henrique, nosso tempo está acabando. Nem parece. Poxa, foi conversa, como eu falei para vocês. Eu E aí, amo esse tema. só para fechar aqui, veio uma pergunta com o seu nome. Professor Henrique com a camisa do Flash, vem sempre a pergunta: é possível viagem no tempo? Rapaz, Steve Hawking, ele tem um livro bem bacana, né? O Universo em o Universo em Nós, que ele fala que é possível, porém, isso, universo, justamente. E daí, nesse livro ele fala justamente que é possível, porém, com certa cautela relacionado aos eventos físicos e às leis da física, porque existem diversas leis da física aí que vão estar confrontando uma com a outra se a gente pensar. A gente termina tendo que quebrar leis que, entre aspas, são inquebráveis ou imutáveis para permitir que isso aconteça. São os famosos efeitos colaterais, que nem um remédio. O remédio tem efeito colateral, então essa viagem no tempo teria isso também. Vai lá.
Mas outra coisa, a gente acha que o tempo é algo linear. O tempo não é algo linear. Como eu falei, o tempo ele está dentro do espaço. O tempo não é linear. Nós, seres humanos, não sei se os outros animais também, mas estou falando de nós, seres humanos, somos conscientes. A gente acha que o tempo ele tem um começo, tem um fim. Ou seja, a gente nasce, a gente passa por um período aí de problemas, de pandemias, e até o final que a gente morre, né? Pode ser por essa pandemia, Deus me livre. E daí, não é assim. O tempo ele não age dessa forma. O tempo não é isso. O tempo é concebido pela gente como isso, mas o tempo ele é algo circular, certo? Em que você está aqui nesse momento, mas nesse momento mesmo você está fazendo outra coisa, porque o tempo ele não vai parar para falar, para dizer, olha, agora Henrique ele está falando com o Marco. Não. O tempo ele age por conta própria, certo? Dentro desse espaço que eu falei para vocês. Então ele age como um ponto, como algo circular. Você pode fazer o seu caminho reverso se você, né, tiver aí uma boa consciência das coisas, de física e tal, e claro, vários laboratórios aí, vários experimentos para a gente ter essa confirmação de que a gente pode voltar no tempo. Mas é importante frisar aqui, o tempo não é algo linear como a gente pensa. O tempo, ele é circular, viu? Ele é um círculo. A gente não tem ponto de partida nem ponto de final. E aí você já deu uma ideia para uma próxima live que a gente pode fazer aqui. Se o tempo existe e o que é o tempo. Deixa para depois. Deixa isso para depois, porque isso daí também é um papo muito longo, viu? Pessoal, nosso tempo está acabando. A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Eu queria só dar alguns informes rápidos. Primeiro, agradecer a Assunção, né, por ter topado esse bate-papo aqui sobre o universo. Tem até outros assuntos aqui que já pediram. Você vai querer participar com certeza. Daqui a pouco eu falo. Então, eu queria agradecer a você, parabenizar pelo seu trabalho feito. Podemos chamar o Luquinhas também. Sim, é claro. Parabenizar seu trabalho aí nas lives sensacionais. Obrigado. E aí avisar que, como a gente comentou lá no início, a gente está também com um canalzinho no YouTube. Quem está coordenando é o professor Lucas, lá da Universidade de Barreiras, do oeste da Bahia. Hoje, inclusive, já vai ter a segunda publicação lá, que ele vai falar, inclusive, sobre um assunto que o Henrique já trabalhou, que é cadernetas de campo, o que é que se deve anotar no campo, e etc. Inclusive, a gente vai até fazer o link lá da sua live, uma vez que os vídeos da gente são mais curtinhos, então a gente já vai linkar o lá, que é mais completo. Nossa, o meu são 2 horas. Pois é, nós somos todos. Tá certo, não, vocês estão certos. Porque o meu foi feito em live, viu, gente? É isso, exato. Então, pessoal, é isso. Já tem aqui 2 assuntos para próximas lives. Um que é o tempo, que eu já levantei aqui com o Henrique, e o outro, eu não lembro quem foi que pediu, sobre buracos de minhoca, que seria esse finalzinho aí do nosso papo. Então, já tem mais 2 lives aí para a gente fazer no futuro. Eu vou acertar com a Assunção, e aí, quando a gente tiver um dia, a gente anuncia aqui para vocês, beleza? Assunção? Deixa eu agradecer você também, viu, Marcos? É muito bom ter você. Eu sou suspeito de falar, mas eu admiro demais você, sempre admirei, desde a graduação até agora. Então, está sendo muito bom trocar esse bate-bola com você, ver o quão a gente está evoluindo, né, como profissional de ciência de educacional, e é importante. Eu quero agradecer por me chamar, por a gente estar fazendo esse bate-bola, acho importante, e também agradecer também em nome dos meus alunos que também se seguem, que eles vieram me falar, tiveram feedback. Olha, tá muito legal as postagens do Instagram, tá bem bonito, e continue que tá bem bacana. Vamos fortalecer. Com certeza. Obrigado a vocês também que estão seguindo aí, viu, gente? Que assistiu, que participou, muito obrigado. Logo mais tem mais, e sexta-feira tem outra live. Eu vou comentar novamente lá no Instagram, porque o tempo aqui já está no limite do limite. Beleza? Valeu, galera. Valeu pessoal. Até a próxima. Um abraço.